Bom dia, Maria Clara. Pessoal, vamos lá então. A gente vai seguir a aula anterior, onde nós falamos sobre o ciclo reprodutor das briófitas. Nós vimos lá os musgos, as hepáticas, os antóceros. Agora, nessa aula, a gente vai falar sobre o ciclo reprodutor das pteridófitas. Então, é muito simples, tá? Comparando com a aula anterior. Pedi para você acompanhar aí no material do SAS, daqui a pouco eu vou para ele. Só quero fazer aqui algumas ressalvas, tá? Com relação aos ciclos reprodutores aqui, para a gente fazer a comparação entre briófita e pteridófita. Primeira coisa, nós estamos trabalhando aqui com o mesmo ciclo. Nós estamos trabalhando aqui com um ciclo que nós chamamos de haplodiplobiôntico, tá? O que vai diferenciar aqui no ciclo da pteridófita para o ciclo das briófitas? Qual que é a diferença marcante que nós temos? Então, nesse ciclo aqui das pteridófitas, nós vamos ter aqui uma maior proeminência no vegetal adulto, complexo e duradouro, que passa a ser o esporófito, tá? Agora o esporófito ele já tem raiz, caule, folhas, tá? Tudo verdadeiro, ao contrário das briófitas, dos musgos, que ele tinha apenas um esboço de raiz, um esboço de folhas e um esboço de caule, tá? Então, o que nós chamamos na aula passada, que a gente deu tudo no quadro lá para vocês, que era o rizoide, o cauloide e o filoide, né, que são as folhas. Até porque as briófitas não tinham tecidos condutores, por isso que ela tem apenas um esboço, tá, dessas partes do vegetal. Mas todas essas partes no vegetal, ele representava o gametófito no musgo. Aí você lembra que sobre o gametófito ia formar o gametófito feminino, formava um novo esporófito com uma haste, uma cápsula, no caso das briófitas. Aqui o ciclo é o mesmo, só que aqui inverte. A partir de agora, quem vai ganhar mais importância no ciclo é o esporófito. O gametófito, cada vez mais, tá? Começa nas pteridófitas, depois na gímeno, quanto nas angiospermas, cada vez mais ele vai perdendo importância no ciclo. Então, só para você ter uma noção, ó, o ciclo é aquele ciclo que nós vimos lá nas primeiras aulas, aí no quadro, que foi a primeira aula nossa aí presencial, que eu passei para vocês os 3 ciclos reprodutores. Nós vimos o ciclo haplobiontico, que o vegetal adulto era haploide, e que produzia, então, gametas haploides, que era um ciclo comum e algumas algas, né? Ciclo haplobiontico. Então, haploide, biôntico, organismo. Então, organismo vivo haploide. Nesse caso, nós tínhamos uma meiose inicial, o zigote. Depois a gente viu o ciclo, que é o ciclo animal, né? Geralmente mais para animal, embora algumas algas também tenham esse ciclo, em que o organismo adulto ele é 2N, tá? Que ele é diploide, que é o ciclo diplobiôntico, tá? Ou diplôntico, que nós chamamos também. Nesse ciclo, aí a partir dos órgãos reprodutores, você tem a meiose gamética ou a meiose final nos órgãos reprodutores dos indivíduos, aí ele tem, então, a capacidade de produzir os gametas, tá? E o ciclo que é esse aqui que nós vimos também, ó, que é o ciclo de vida de algumas algas e da maior parte das plantas, dos vegetais. Esse ciclo aqui, ele é um ciclo fundamental, tá? É um ciclo fundamental para nós. Por quê? Esse ciclo é o ciclo que nós temos aqui de haplo, diplo, biôntico. Então, para eu fazer aqui a comparação com vocês com relação às pteridófitas isosporadas, eu gostaria de recordar esse ciclo aqui, que tecnicamente, em todos os vegetais, tanto vegetais inferiores quanto vegetais superiores, a gente vai vislumbrar o mesmo ciclo, tá? Tanto briófita e pteridófita, que são as criptógamas ou vegetais inferiores, quanto as gímeno e as angiospermas, sempre o ciclo é o mesmo. O que vai mudar é a importância, tá, de cada elemento que é componente desse ciclo. Então, olha só, nesse caso, o ciclo é o mesmo, ó. Como é que eu começo os ciclos? Sempre eu começo o ciclo através dos gametas, tá?
Então, aqui eu tenho uma gameta masculino e aqui eu tenho um gameta feminino. O gameta masculino, nesse caso, a gente chama de anterozoide, e o gameta feminino a gente chama de osfera. Então, relembrando aquele ciclo que foi passado no quadro, quando você tem a fusão entre os gametas, nós vamos ter aqui o processo que nós chamamos de fecundação. Então, nesse ponto aqui, nós temos a fusão gamética ou a fecundação. Aí vai formar quem? Bom, vai formar aqui, ó, um zigoto, que é produto da fusão do número de cromossomos do gameta feminino com o número de cromossomos do gameta masculino. Então, N com mais N, você tem um zigoto 2N, tá? Aí, o que acontece? Esse zigoto, ele vai crescer. Cresce como, Zé? Ele vai crescer através do processo mitótico. Então, no ciclo, é muito comum aparecer aqui, ó, E exclamação. E significa equacional, ou seja, divisão multiplicacional, vamos dizer assim, né? Ou divisão que você vai multiplicando, equacionando. Então, ela vai mantendo a mesma ploidia. Então, isso é mitose, tá? Divisão equacional e mitose, toda vez que você vê numa prova vestibular o ezinho, exclamação, ou mitose, são sinônimos, tá? Porque eu tenho um indivíduo 2N, ele começa a crescer a partir de um ovo ou zigoto, ele começa a multiplicar suas células, tá? Até formar um indivíduo adulto, que também é 2N. Então, você tem, então, um indivíduo adulto que é 2N. Sim, só que esse indivíduo adulto 2N, ele é proveniente da mitose do zigoto, da multiplicação celular das células que compreende o zigoto. E esse indivíduo, organismo adulto ou indivíduo adulto, ele tem a capacidade de produzir esporos. Então, a gente vai chamar esse indivíduo adulto aqui de esporófito. Lembrando que o esporófito sempre é diploide, tá? E lembrando também que o esporófito sempre ele tem a capacidade de produzir, por meiose, produzir os nossos famosos esporos, que são estruturas assexuadas. Então, quando você se depara com essa fase do ciclo aqui, ó, essa fase do ciclo aqui é a fase assexuada, tá? Enquanto que a outra fase, representada pelo gametófito, que é o organismo adulto haploide, vai ser a fase sexuada. Aí é a mesma coisa que acontece nas briófitas. Então, olha só, o esporófito aqui, ó, em vez de ele produzir aquela cápsula, tá? Aquele gametângio, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui na figura, ele vai produzir aqui um conjunto que nós chamamos de gametângio. E esse conjunto de gametângios, nós damos o nome deles de soro. É soro mesmo, tá? Ou soros, que não é um só, você tem vários conjuntos, tá? E esses conjuntos, dentro dele agora, estão os gametângios. Então, você não tem, como acontece nas briófitas, você não tem uma cápsula que nós chamamos de cápsula ou esporângio. Você tem os soros, que representam um grupo de esporângio, tá? E, obviamente, eles apresentam a mesma ploidia do esporófito. Então, aqui você tem, então, ó, 2N. Aí, o que vai acontecer dentro de cada esporângio desse aqui? Dentro de cada esporângio, você vai ter as células mãe, ou também conhecidas como esporócitos, tá? E a partir das células mãe, quando essas células mãe sofrem meiose, você vai ter a formação das células filhas. Então, aqui, quando a gente coloca R exclamação no ciclo, esse R exclamação representa, então, a meiose, que é uma divisão espórica, tá? Aí você tem a formação do esporo, que é uma estrutura haploide, lembrando que para cada uma célula diploide que sofre o processo de divisão reducional, sofre meiose, são formadas 4 células haploides que nós chamamos de esporos. E outra coisa interessante aqui também, olha só, essa meiose, que é uma divisão reducional, você tem, então, uma meiose que está acontecendo exatamente no meio do ciclo reprodutor. Se ela está acontecendo no meio do ciclo reprodutor, o que vai acontecer com elas? Bom, nós vamos chamá-la de intermediária, tá? Então, ela acontece no meio do ciclo. Qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é produzir esporos. Então, é meiose intermediária ou espórica, que tem como objetivo a produção dos famosos esporos, que são células N assexuadas, produtos da meiose 1 e 2 no ciclo. Então, eu diminui pela metade
haploidia, tá? Dessa célula. Então, essa célula aqui, ou essa estrutura assexuada, ela caiu em solo úmido e, em vez de formar, como acontece no musgo lá das briófitas, o protonema, ela vai formar aqui, ó, uma estrutura na forma de coração, um gametófito, tá? E aqui nós vamos ver que vai ter uma diferença. Nas briófitas, normalmente você tem gametófitos dioicos, você tem um masculino e um feminino. Por quê? Porque eu falei para vocês na aula passada que cada esporo desse aqui que é produzido, ele é portador de um cromossomo sexual. Então você vai ter um esporo com um cromossomo X e um esporo com um cromossomo Y. Então, normalmente eles apresentam sexos diferentes, cada esporo. No caso da samambaia, que é uma pteridófita isosporada, esse esporo aqui, ele tem os dois cromossomos sexuais. Mas o que acontece se um organismo vivo ele apresentar os dois cromossomos sexuais, tanto o X quanto o Y? Muito simples. Se ele tem os dois cromossomos, ele vai ser um organismo aqui, ó, hermafrodita, tá? Ele vai ter os dois sexos, que é o que acontece aqui com o gametófito da pteridófita. Então, esse gametófito da pteridófita aqui, ó, ele é haploide e hermafrodita. E nós vamos chamá-lo de prótalo, tá? Ah, então esse aqui é o prótalo, Zé. Sim, esse aqui é o prótalo, tá? Que é o nome do gametófito hermafrodita das briófitas. No musgo, nós chamávamos ele de protonema, que era um gametófito, tinha duas gemas, né? Cada gema tinha um sexo distinto, uma masculina e outra feminina. Aqui não, está concentrado, os dois órgãos reprodutores estão concentrados aqui no mesmo local. Tanto que você vai achar nele aqui, ó, tanto o anterídeo, que é o órgão reprodutor masculino, quanto o arquegônio. Dentro do arquegônio, que é o feminino, tá? Vai formar o gameta feminino, que é o osfera, e dentro do anterídeo vai formar o gameta feminino, que é o anterosóide. Aí a gente fecha o ciclo aqui com a fecundação. Então, ó, o esporófito é o organismo adulto 2N, que produz esporos, e o gametófito é o organismo adulto N, que nós vamos chamá-lo aqui de prótolo, que produz, no fim, os gametas. Então, aqui eu tenho a metagênese, né? Eu tenho etapa assexuada ou agâmica e etapa sexuada ou gâmica. Agora, vamos ver, então, como é que esse ciclo na samambaia em si. A gente coloca aqui a samambaia, que é um vegetal que todo mundo conhece, mas quando a gente fala de pteridófita isosporada, a gente vai ver daqui a pouco na apostila de vocês aí, você tem algumas características interessantes. Por exemplo, todas elas já apresentam, tá, tecido condutor de seiva. Então, o que isso, para que isso é importante? Isso é muito importante porque você tem a condição agora de circular seiva a distâncias muito maiores no corpo da planta. Ah, que legal, Zé. Agora você pode, então, circular essa seiva aí a distâncias maiores. Você tem xilema, tem floema, ou seja, você tem o lenho e tem o líber. Se ela pode alcançar distâncias maiores, então você tem um detalhe aqui fundamental. Qual que é o detalhe fundamental? A planta pode crescer mais, ao contrário do que acontecia com os musgos, tá? Com as briófitas. Agora, a planta ela tem expansão para conseguir aqui um maior crescimento, tá? Tanto que, se você analisar, desde o período de evolução dos vegetais, você vai encontrar algumas briófitas que chegam a ter até, na época, chegaram a ter até 2 metros de altura. E tem algumas ainda que foram preservadas, que são uma espécie de fósseis vivos, tá? Que apresentam essa altura ainda de 2 metros. Por que isso? Porque a partir delas, todas as plantas passam a ter, então, tecido condutor de seiva, que é fundamental para o seu desenvolvimento, tá? Então, olha só. O que eu estou vendo aqui, Zé? Bom, estou vendo aqui uma samambaia. Aquela mesma samambaia que você enxerga aí na sua casa, etc, tal, está dentro de vaso, né? E quando você vê essa samambaia, ela é fácil de você identificar. Então, olha só,
um detalhe legal. Samambaia, quando você olha ela de perto, você vai ver que toda a estrutura que é necessária para uma planta já está presente nela. Não é um caso como acontece nas briófitas, em que você tem a fusão em cima do esporófito e embaixo dela fica o gametófito. Não. Aqui você tem um esporófito independente do gametófito, tá? Então, essa é uma diferença muito significativa nesse ciclo haplodiplobiôntico. Então, tá vendo, ó? Aqui, ó, acontece alguns detalhes legais. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, raiz, tá vendo as raízes? Essas raízes aqui são aéreas, elas saem do solo, enquanto que o caule dela, o caule é uma estrutura subterrânea, tá? Que fica dentro do solo. Aí você tem estruturas aqui que estão interligadas ao caule, que são os báculos, que representam estruturas jovens, tá? Das pteridófilas. Então, ó, então aqui você tem já raízes verdadeiras, porém aéreas, e o caule dela aqui, ó, é um caule que fica debaixo da terra, que é o caule tipo rizoma. Então, olha, no caule você tem as ramificações, tá? Que vão formar as folhas. E agora eu vou ter aqui folhas compostas também. Por que que a gente chama de folhas compostas? Porque aqui, olha, você vai ter estruturas que nós vamos chamar aqui, ó, nessas folhas compostas, nós vamos chamar essas estruturas de folhas verdes, que a gente chama de trofofilos, que são as folhas que têm a capacidade de realizar fotossíntese. E você vai se deparar aqui também com estruturas de folhas que são folhas que nós chamamos de folhas férteis. São aquelas folhas que destinam-se à produção, tá? Dos esporângios, dos soros. Então, essas folhas, nós vamos chamá-las de esporofilos. Então, nós vamos ter duas folhas, né, Zé? A folha verde, que é fotossintetizante, e nós vamos ter a folha fértil, tá? Que é a esporofilo. Então, eu tenho trofofilo e esporofilo, como folhas aqui. Então, note você que, na época de reprodução, muitas vezes, se você for numa floricultura e, de repente, você resolve comprar uma plantinha aqui, uma pteridófita isosporada, você vai achar aqui, tá, a samambaia, e você vai notar um detalhe interessante. Nessa época de reprodução, parece que ela está cheia de bolinha aqui, ó, nas folhas. Dá para você ver claramente essas bolinhas aqui, ó, tá? O que que representa cada bolinha dessa aqui na folha? Fala assim, nossa, parece que ela está infestada por algum tipo de fungo, né? Não vou comprar essa samambaia, não, que ela deve estar estragada, né? Não tá estragada. É simplesmente a época de reprodução dela, tá? Então, aqui, ó, cada bolinha dessa aqui, a gente vai chamar de soro, tá? É o soro que eu falei para vocês no ciclo abaixo. O que que representa esses soros? Esse soro aqui, ele representa, na verdade, um conjunto de esporângios. Esporângio é aquele mesmo conceito que nós tivemos lá nas briófitas, né, Zé? Isso. Só que agora, não vem um esporângio na forma de uma cápsula, como acontecia lá nas briófitas. Agora você vem com tanto de esporângios simultaneamente, tá? Você vem vários esporângios dentro de uma estrutura, ou dentro de cada bolinha dessa, tá? Que são os soros. Eles estão compactados, os esporângios, dentro dos soros. E dentro do esporângio aqui, ó, você tem células 2N, que são as células mãe, tá? Que são diploides, que também são conhecidas como esporócitos. Então, toma muito cuidado, porque muda só o F, que eu falei para vocês, pelo C, né? Quando a gente fala em esporófito, nós estamos falando de todo vegetal aqui, ó, complexo e duradouro, com raiz, caule e folha, tá? Agora, quando a gente fala de esporóci, com C, esporócito, nós estamos falando aqui das células 2N que estão aqui dentro, tá? Antes delas sofrerem meiose. Então, o que que vai acontecer aqui, Zé?
Bom, aqui vai acontecer algo bastante interessante. Cada célula dessa aqui, que é 2N, que está dentro do esporângio, ela vai sofrer divisão reducional, vai sofrer aquela meiose, que a gente chama de meiose intermediária ou espórica, e ela vai produzir aqui os esporos, ó. São estruturas assexuadas e são estruturas haploides, tá? Agora, veja você, esses esporos, como eu disse, ele é portador de 2 cromossomos. Então, peço que vocês anotem isso no ciclo aí, que a gente vai mostrar para vocês aí no SAS também, daqui a pouco. Ó, esses esporos aqui são portador de 2 cromossomos. Então, você tem tanto o cromossomo X quanto o cromossomo Y, tá? E cada esporo desse aqui, ó, ele vai germinar. Ah, Zé, ele vai germinar? Vai. Vai germinar onde? Ele vai cair no solo úmido. Aqui você tem aquela ruptura, tá? Do esporângio. E você tem, da mesma forma, o lançamento dos esporos pelo vento. Você tem a disseminação dos esporos. Ele vai cair aqui em solo úmido, né, com 2 cromossomos sexuais, e vai germinar e vai formar uma estrutura aqui, ó, que lembra um pouco o coração, tá? Essa estrutura que lembra o coração, e em botânica tem muito isso, as estruturas que lembram o fígado, né, que nós vimos na aula passada, daí você tem um nome de briófita, que é conhecido como hepática. Essa estrutura que lembra o coração é uma estrutura em forma de coração. Então, eles resolveram chamar de cordiforme. O que é cordiforme? Que ela tem a forma de um coração, tá? E essa estrutura toda aqui, ela já representa o meu gametófito. Só que aqui, ó, o gametófito, ele é hermafrodita, aqui o símbolo, ó, de hermafrodita. Ele tem tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina, simultaneamente. Nossa, que legal, Zé. Então aqui você tem um gametófito hermafrodita. Exatamente, tem um gametófito hermafrodita, tá? Então, se eu tenho um gametófito hermafrodita, eu vou ter aqui, Zé, os 2 órgãos reprodutores nesse mesmo gametófito, né? Isso, então eu vou até ampliar esses 2 órgãos reprodutores aqui para vocês, ó. Eles estão aqui, ó, nessa folhinha. Ah, um detalhe bastante importante para vocês. Quando a gente fala que as pteridófitas, né, samambaia, são vegetais que apresentam vasos condutores de seiva, nós estamos mencionando aqui o esporófito, tá? O esporófito tem vaso condutor de seiva, que é o meu vegetal adulto diploide. Já o gametófito, ele é um vegetal transitório, ele aparece só na época da reprodução sexuada, ele forma essa folhinha aqui não dá para a gente ver a dimensão do tamanho, mas essa folhinha aqui, para você ter noção, ela tem apenas meio centímetro, é muito pequenininho, tá? Muito pequenininho, esse prótulo aqui, ó. É muito pequenininho ali na base do vaso onde está plantada a samambaia. Então, ela é uma estrutura transitória, ela não tem tecido condutor, tá? Ela tem aqui um esboço de rizóide embaixo, e a difusão de elementos aqui, que ela absorve do solo, água e sais minerais, acontece, tá, através do processo de difusão simples que eu acabei de falar. Ela não tem tecido condutor de seiva, por isso também que ela é muito pequenininha. E outra coisa, esse prótalo aqui, ó, ele é verde também, tá? Então, se ele é verde, ele é clorofilado. Se ele é clorofilado, ele tem capacidade de realizar fotossíntese, ou seja, em outras palavras, ele tem vida independente, tá? Ele pode realizar fotossíntese e pode produzir seus compostos orgânicos, assim como o esporófito faz através das suas folhas fotossintetizantes, que a gente chama de trofofilos, tá? Então, aqui, olha, Zé, então é muito pequenininho, né? E nele você vai encontrar tanto o gametanjo, ó, gametanjo masculino, que a gente chama de anterídeo, quanto o gametanjo feminino, que parece uma garrafinha, que a gente chama aqui de arquegônio. Nossa, que legal. Então tem os 2 aqui? Tem, você tem os 2 aqui, tá? Tudo nessa folhinha. Aqui a gente tira ele do desenho para você enxergar melhor. Então tá tudo aqui dentro dessa folhinha. O que acontece?
Cada anterídeo desse é exatamente muito parecido com aquilo que aconteceu lá com as briófitas. Dentro dele aqui você tem as células que nós chamamos de andrócitos. Essas células aqui, ó, elas vão sofrer metamorfose, tá? E vão formar o que nós chamamos de anterozoides. Então aqui dentro fica cheio de gameta, tá? Fica cheio de gameta masculino, anterozoide. E aqui, ó, o arquegônio, ele vai apresentar aqui, ó, um gameta feminino, que é a osfera, que vai ser formada aqui dentro dele, tá? Aí na época da reprodução, muito parecido com aquilo que nós vimos, você vai ter a ruptura da parede do anterídeo e ele vai liberar os anterozoides. Aqui agora é um pouquinho diferente, tá? O gameta, em vez dele ter só 2 flagelos, no caso da samambaia, ele tem vários flagelos e ele vai nadar aqui, ó, para ele penetrar aqui, ó, no arquegônio para fecundar a osfera, tá aqui dentro, tá? Então, a osfera, a mesma coisa que nós vimos semana passada, ela produz substâncias químicas que atraem o nadar do anterozoide, entra aqui, ó, tá, na região do polo apical do arquegônio, e quando ele funde-se aqui, ó, um deles apenas vai fundir-se à osfera, um deles apenas vai ser o vencedor. Aí ele vai fundir-se à osfera e aqui dentro vai formar o zigoto. Esse zigoto aqui ele vai evoluir para embrião, e o embrião ele vai crescer dentro do arquegônio e vai formar um novo esporófito, tá? Vai formar um novo esporófito diploide, que é o organismo adulto. Então, o esporófito, ele é formado, Zé, a partir do arquegônio, exato. Igualzinho aconteceu com as briófitas. Só que tem uma diferença. Aqui, ó, no momento que ocorre a fecundação dentro do arquegônio, que está no gametófito feminino, esse gametófito aqui, ele começa a desaparecer, ele começa a desagregar. E à medida que ocorre a evolução do embrião, a formação do esporófito, tá? Ele vai desaparecendo. Tanto que boa parte da vida da samambaia que você vê no vaso, você enxerga só o esporófito. Somente na época que ela aparece com essas bolinhas na folha aqui, ó, você começa a enxergar o que nós chamamos aqui de fase reprodutora para formar o gametófito, tá? Então você vê claramente aqui, ó, toda essa etapa do ciclo aqui, ó, é uma etapa que nós chamamos de etapa assexuada. E etapa assexuada, ela é representada por uma fase esporofítica, tá? Que vai produzir esporos. Enquanto que a etapa sexuada, ela já é representada por uma fase que então nós chamamos de gametofítica, que vai produzir gametos, tá? Então, essa etapa aqui, ó, quando ela alterna com essa etapa, a fase agâmica com a fase gâmica, ou a fase esporofítica com a fase gametofítica, essas duas etapas aqui, ó, nós damos um nome específico para elas. Qual que é o nome específico para elas? Metagênese. Ou seja, elas apresentam aqui, ó, uma alternância de gerações, tá? Então, ó, quando você olha para cá, ó, aqui agora eu saí, deixa eu ver aqui. Quando você olha, agora eu voltei mais. Quando você olha para os dois ciclos reprodutores, você vai ver aqui que são muito parecidos, tá? Na verdade, são o mesmo ciclo que nós vamos ter aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Eu tenho esse ciclo e esse ciclo universal aqui para todos, tá? Então, nesse ciclo universal aqui para todos, você vê que é exatamente o mesmo. Só que aqui é um ciclo haplodiplobiôntico que eu aplico exatamente aqui, ó. Tá? No ciclo reprodutor das pteridófitas heterosporadas. Então, agora vamos aproveitar e vamos lá para o material do SAS. É porque aqui nesse material estava mais resumidinho. Agora eu vou projetar para vocês o material da aula aí do SAS, para a gente comentar o material de vocês também, que é muito simples, tá? Depois a gente volta para a gente ver as pteridófitas heterosporadas.
só ver aqui, ó. Material do SAS, vamos ver se ele está conectado ainda. O tempo aberto, deixa eu ver. Acho que vou ter que entrar nele aqui, mas é rapidinho. Ver se ele vai abrir aqui, que ficou aberto sem uso. Vai abrir sim. Logo vai aparecer para vocês aí. Então aqui, ó, vou deixar eu abrir aqui a página, que é o mesmo material de vocês aí. Então, vamos lá. Vou colocar aí nas teridófitas e fazer alguns comentários aí com relação ao material que vocês estão vendo aí na apostila. Deixa eu ampliar aqui. E deixa eu voltar na página 1. Opa! Então aqui, ó. Deixa eu só aumentar aí. Pode acompanhar na apostila aí, tá? Que ele vai falar um pouquinho sobre os representantes das pteridófitas, né? Que você tem provas de resíduos fósseis de algumas pteridófitas desde a época que nós chamamos a época do Devoniano e Carbonífero, tá? Que remonta aí a quase 400 milhões de anos atrás. Então, tecnicamente, esse grupo de vegetal já estaria presente aqui no planeta, tá? Aqui ele vai falar sobre essa diversidade que nós temos entre os tipos de pteridófitas, tá? E a sua proximidade com os vegetais superiores, que têm a capacidade de produzir sementes, que nós vamos chamá-los aí de espermatófitos, tá? Que é o nome dos vegetais que têm a prerrogativa de produzir sementes, que no caso são as gímnio e as angiospermas. Um detalhe que você nunca pode esquecer que, né, briófita não produz semente, tá? Não tem nenhum relato de briófita produzindo semente até hoje encontrado. Zé, Só produz esporos. Oi, você não tá apresentando a tela? não está aparecendo aí não? Não. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Adriano, tem um erro aqui. Vamos ver se agora vai. Ver se vai agora. Apareceu aí? Agora foi. Beleza. Vamos lá. Já deu um defeito na apresentação aqui mesmo. Só aumentar aqui, ó. Que é o que eu estava falando. Então, aqui nós vamos ter, então, que elas são derivadas, ó, de vários grupos de vegetais bastante primitivos, só que com uma diferença. Só ampliar mais aqui. A lupinha. Que elas não têm sementes, tá? Elas são precursoras para originar as plantas que têm semente, que no caso que a partir das peridófitas heterosporadas, tá? Elas vão originar então as plantas que são portadoras de sementes. Então você vai ver aqui que nesses grupos aqui, ó, você teve a evolução de vários grupos vegetais. E uma coisa que nos chama atenção é que as briófitas aqui, ainda no cladograma aqui, ó, elas não têm tecido condutor de seiva, tá? Aí, a partir da presença do tecido condutor de seiva, você tem aqui as licófitas, que são tipos de pteridófitas surgindo, tá?
Aí, mais adiante, você vai ter plantas que produzem flores, que vão surgir também, que são as antófitas, tá? E aqui você tem as plantas que são as plantas primitivas, as pteridófitas primitivas, que teriam dado origem às pteridófitas atuais, até começar a produzir aqui, ó, a semente verdadeira a partir das espermatófitas. Embora aqui ele agrupe, né, essa divisão aqui, antófita, de forma diferente, né, que era para ela estar para cá, na verdade, como angiospermo, e não como aqui, ó, como pteridófita. Mas como ele está falando aqui de espécies primitivas que antecedem as pteridófitas na escala zoológica, provavelmente essa é a intenção, tá? Então, para você dar uma olhadinha aqui, ó, quando você compara aqui, ó, essas pteridófitas primitivas, nós temos essa pteridófita aqui, que é do gênero que nós chamamos aqui de Physolottum, tá? Então, o que você enxerga aqui, ó? Ao contrário que você está vendo aí, ó, que acontecia com os musgos, todo esse vegetal que você enxerga na natureza agora, com caule, tá vendo aqui, ó, pequenas raízes, tá? Com esboço de folhas aqui já aparecendo os esporângios, todo esse vegetal aqui, ó, ele é o esporófito. Aqui não é como acontecia nas briófitas, em que você tinha o gametófito sobre o esporófito. Então, todo esse vegetal aqui complexo e duradouro, ele representa o esporófito, tá? Então, aqui você tem uma briófita ancestral e primitiva. Ela vai evoluindo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que vai ser a evolução dela. Deixa eu diminuir aqui para pegar a página. Então, à medida que ela vai evoluindo, que nós vamos ter, ó, a que nós chamamos de azola, você vai ter aqui a salvínia, tá? Que compreende as filícias, e entre as filícias aqui são as famosas samambaias e avencas, que são as briófitas mais comuns que nós temos na atualidade, tá? A avenca, eu acho que todo mundo conhece também, ó, tá? Você tem a foto das avencas, é bastante conhecida, bastante divulgada, e provavelmente, para quem gosta de planta, tem muita gente que tem em casa, né? Que os pais gostam muito de ter essas plantinhas aqui, ó, em casa, tá? E aqui você tem aquela samambaia gigante que vai apresentar para você aí, que tem um caule eretro muitas vezes, tá? Que apresentam essas estruturas que eu falei agora há pouco para vocês, essas folhas verdes aqui que nós chamamos de báculos, tá? Então, essas folhas aqui, elas são interessantes porque elas são folhas, esse báculo aqui lembra um castiçal de um bispo, tá? Elas são folhas que se crescem inicialmente até formar as folhas naturais daquilo que nós chamamos de samambaia, tá? Das filícias, e estão bastante presentes aí na samambaia para originar as folhas que nós chamamos de folhas fotossintetizantes. Então, folhas jovens de uma samambaia, ainda em processo de formação, nós damos o nome de báculos, tá? E além desses báculos aqui, ó, a planta, ela vai apresentar também o que nós chamamos de soros. E daqui a pouco a gente vai ver, que eu falei para vocês, que a gente viu lá naquele outro material, os soros nada mais são do que um conjunto de esporângios, dentro do qual você vai ter, então, aqueles grânulos que você tem em determinadas épocas do ano que aparecem nas folhas, são folhas conhecidas como esporofilos. Essas folhas, então, têm a capacidade, tá, de sofrer divisão reducional, de sofrer meiose, e ao sofrer divisão reducional, você tem, a partir das células diploides, que estão dentro das folhas férteis, os esporócitos, que vão formar, então, tá, o que nós chamamos de esporo, a partir da divisão reducional, a partir da meiose, tá? Então, nós vamos ver que esses soros, eles têm uma estrutura protetora externa, e essa estrutura protetora a gente chama de indúsio, que é uma estrutura que vai proteger a preservação dos esporócitos
das células formadoras de esporos dentro das pteridófitas, tá? Aqui nós vamos ter a divisão licófita, que é uma divisão interessante, porque a gente vai ver que, na verdade, nós chamamos essas licófitas, nós temos dois tipos de pteridófitos. Nós temos aquelas que apresentam, que eu acabei de mostrar o ciclo para vocês, que apresentam, tá, os esporos exatamente do mesmo tamanho, tá? Então, nós chamamos de isosporadas, cada esporo é idêntico ao outro, e nós vamos ter essa aqui, ó, essa divisão aqui das licopodines ou licopódios, tá? Nesse caso, elas são aqui as pteridófitas que mais me chamam a atenção no aspecto. Elas apresentam esporos de tamanho diferente. Você vai ter o esporo minúsculo, que é o micrósporo, e o esporo maior, que é o megásporo, tá? Ah, então tenho dois esporos diferentes? Sim, você tem dois esporos diferentes. Para que é importante isso? Isso vai ser muito importante para a determinação sexual. Então, agora você vai ter um esporo específico para a formação de estruturas masculinas, que é igualzinho que acontece no reino animal. O pequenininho, né, no nosso caso, que é o espermatozoide, ele tem a função masculinizante, e o grandão, que é o ovócito, ele tem a função feminina. Então, a gente vai ver esporos pequenininhos que formam lá na frente gametas masculinos, e a gente vai ver esporos maiores, que são os megásporos, que vão formar lá na frente gametas femininos, embora os esporos não sejam estruturas sexuadas, mas eles apresentam o que nós chamamos de predestinação masculina e predestinação feminina no reino vegetal, ou seja, sempre eles vão originar uma estrutura feminina ou masculina lá na frente, tá? E aqui, ó, você vê os soros de perto aí, ó, para a gente enxergar a reprodução que eu mostrei para vocês. Então, alguns detalhes aqui, ó, daquele ciclo que eu mostrei para vocês. Quando você compara a fase do esporófito, que é aquela fase que você vê no vaso, tá? Toda essa estrutura aqui, como eu disse já, é uma estrutura que apresenta tecido condutor de seiva. É por isso que ela cresce bastante. Ela representa o esporófito. Agora, toda a estrutura do gametófito, que surge a partir da germinação dos esporos, que apresentam os dois gametas, ou que apresentam os dois cromossomos sexuais X e Y, ela lembra aqui, dá para você ver melhor, ó, ela lembra uma folhinha de meio centímetro em forma de coração. Então, essa estrutura toda aqui é uma estrutura transitória, ela é uma estrutura que apresenta apenas meio centímetro, tá? Essa estrutura aqui, ó, ela tem, então, como ela é portadora dos dois cromossomos, ela tem o anterídeo e tem o arquegônio simultaneamente, portanto, ela é hermafrodita. Ela é denominada prótalo, né? Ela representa, então, um gameta hermafrodita, e nós chamamos aqui de prótalo, como eu disse anteriormente, cordiforme, porque ele tem essa forma aqui que lembra o coração. Só que é uma estrutura transitória, ela aparece no ciclo só para produzir os gametas, e para que haja, então, a fecundação, para a formação de um novo esporófito, depois ela desagrega e desaparece no ciclo. Não é uma estrutura permanente, como o gametófito das briófitas, que ficavam lá de forma permanente, para que sobre ele, sobre o gametófito feminino, você tivesse a evolução de um novo, tá, esporófito. Então, aqui, ó, você tem a estrutura esporofítica, é bem mais desenvolvida que a estrutura gametofítica. Ou seja, em outras palavras, o vegetal que você enxerga ou na natureza, eu fui a um zoológico, fui a um bosque no meio do zoológico, eu vi muitas samambaias, todo aquele vegetal que você está enxergando ali, ele é o esporófito, tá? Então, o gametófito ele vai surgir numa época específica do ano, a partir dos soros produzindo esporos, para você enxergar bem aí. Bom, e a reprodução? Vamos enxergar aqui a reprodução. Aqui você pode ter a reprodução assexuada da forma que eu mencionei, que a gente vai ver aqui, tá?
E essa reprodução assexuada, ela permite você tirar pequenos fragmentos das briófitas e plantar em vasinho também. Ah, ela vai brotar, Zé? Sim, ela pode brotar. Então, você pode ter aqui uma reprodução através de brotamento, tá? Então, essa é a famosa reprodução por divisão mitótica por brotamento. Ou a fase assexuada do ciclo reprodutor, em que o esporófito produz células 2N, tá? Na região dos soros, onde você vai ter, então, a divisão meiótica e a formação de esporos. Esse também é um tipo de reprodução, tá? Assexuada. Agora, para garantir variabilidade genética, é interessante que ocorra a reprodução sexuada. E essa reprodução sexuada, como nós dissemos, ela está condicionada à reprodução inicial, tá? Que começa já a partir dos soros, que é a fase ainda assexuada, é a fase meiótica do ciclo, mas é ela que desencadeia todo o processo que pode levar adiante o processo de reprodução sexuada. Então, cada sorozinho desse aqui, ó, tá? Ele é uma formação que nós chamamos de conjunto de esporângios. Ah, Zé, então aqui eu tenho um conjunto de esporângios. Sim, esse conjunto de esporângios contém células 2N, que nós vimos no ciclo no início da aula. Essas células 2N aqui, elas têm a prerrogativa de se dividir por meiose e formar os esporos. Então, os esporos, eles vão formar aqui dentro dos esporângios, tá? E na época da reprodução, cada esporo desse aqui, o que acontece? Você vai ter a explosão, tá? E você vai ter a liberação dos gametas, dos esporos pelo vento. Ah, esses esporos aqui foram liberados pelo vento. Sim, eles foram liberados pelo vento. Aí eles vão cair aonde? Vão cair em solo úmido. E quando eles caírem em solo úmido, o que nós vamos ter aqui, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que nós vamos ter? Nós vamos ter o ciclo que eu mostrei para vocês, só que agora o ciclo do SAS, tá? Deixa eu só reduzir um pouquinho o que está engolindo, né? Olha o ciclo reprodutor aqui, só para a gente entender, ó. Da forma que eu mostrei para vocês, só que aqui com o desenho do SAS agora. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque aí senão vai parecer pequenininho para vocês. Aí eu vou mexendo com a página. Então, olha só. Aqui eu tenho essa samambaia. Cada bolinha na folha. Então, a samambaia que eu tenho, ela representa o meu esporófito 2N. Essas folhas férteis que vão surgindo na base aqui, tá? Desse caule do tipo rizoma, que é um caule subterrâneo. Então, o caule é subterrâneo e as raízes são adventícias, ou seja, são aéreas, tá? Essas folhas verdes aqui que vão surgindo a partir do caule, nós vimos que nós chamamos de báculo. E aqui você tem, então, toda a estrutura foliar, tá? Da samambaia, que é a parte mais aparente que nós temos na natureza. Então, tudo isso aqui, ó, com raiz verdadeira, caule verdadeiro e folhas verdadeiras, nós chamamos de esporófito. Está vendo que é um vegetal independente, é o vegetal que você mais enxerga na natureza. E esse esporófito aqui, ó, ele é provido de tecidos condutores de seiva, tanto xilema quanto floema, tá? Então, ó, no ápice, o que vai acontecer aqui, ó? No ápice do esporófito, cada bolinha dessa aqui representa um soro. Cada soro desse aqui, ele representa um conjunto de estruturas como essa aqui, que são os esporângios, tá? Então, aqui tem a ampliação que você vê aí na apostila. Então, olha só, esses esporângios aqui, ó, são as células, eles são portadores de células 2N. Aí você coloca aí, porque eu acho que na apostila parece que não tem, você coloca o nome dessa célula que é importante para vocês, tá? Essa célula, então, ela é conhecida como esporócito. Esporócito, com C, tá? Também, antigamente, a gente usava muito nomenclatura de célula-mãe, tá? Do esporo.
Então, esporócitos são as células diploides antes de sofrerem divisão reducional, que estão dentro do esporângio. Aí, olha só, o que vai acontecendo à medida que esse esporângio ele vai amadurecendo aqui na folhinha dela? À medida que ele vai amadurecendo, cada célula 2N vai sofrendo aqui divisão reducional, meiose, e vai formando aqui dentro, ó, as células haploides, tá? Ah, Zé, vai formar células haploides aqui dentro. Sim, vai formar células haploides. Essas células haploides aqui, ó, a partir da meiose intermediária ou espórica, nós vamos chamá-las de esporos. São estruturas haploides, na verdade, tá? Então, você tem estruturas N aqui, ó. Só que na época da reprodução, tá vendo que há uma ruptura? Ele abre aqui o esporângio para lançar os esporos pelo vento. Então está lançando os esporos pelo vento. Exatamente, os esporos são lançados pelo vento. Cada esporo desse, ele vai cair no solo úmido, tá? E ao cair no solo úmido, ó, Renato, ô, Renato, pega água para mim um pouco, aí, sem gelo, viu? Sem gelo. Ó, cada esporo desse, ao cair no solo úmido, pode misturar, mas é mais quente que eu quero. Ó, vai cair no solo úmido e vai germinar. Toda vez que você lê lá germinação na prova de vocês, nossa prova acho que é o dia 7, se não me engano agora. Tem uma prova nossa, agora eu não sei se é de química ou de biologia, viu? Eu sei que eu vou usar, agora estou usando, já usei com o terceiro ano, a gente vai usar o Google Forms mesmo para unificar essa questão de avaliação, que parece que não vai ser cedo que a gente vai voltar a ter avaliações presenciais, né? Mesmo que mais adiante agora volte às aulas presenciais como nós estávamos essa semana passada, mas pelo que eu entendi, as avaliações não serão presenciais mesmo, tá? Não tem como ter avaliação presencial porque vocês não podem ter, quando tem aulas híbridas, vocês não podem ter o contraturno, ou seja, vocês não podem voltar na escola no período da tarde. Então, além disso, tem o problema da prova, de manipulação, né, de vocês colocarem a mão na prova, o professor pegar a prova para corrigir. Tem todas essas determinações aí da Secretaria da Educação, né, e da Secretaria da Saúde também. Então, não tem noção quando que nós vamos ter provas presenciais novamente, sabe, assim, quando que nós vamos ter condições. Bom, noção nós temos, né? Você imagina assim, quando nós formos imunizados, depois de 1 mês ou 2 meses da imunização, que tiver acontecido como está acontecendo nos Estados Unidos hoje, nos Estados Unidos ele chegou em final de janeiro, início de fevereiro, eles chegaram a marcar uma média de 4 mil óbitos dia, tá? E estava em processo de vacinação, etc., né? Com a difusão da vacinação, eu estava vendo essa semana não, estava vendo sábado, você tem hoje cerca de 100 milhões já, quase 30% da população americana já está imunizada. 100 milhões de americanos imunizados, e hoje o número de 4 mil óbitos por dia caiu para 1.300. Tá certo que você vai falar, mas 1.300 é muita gente ainda. É, muita gente, mas para quem estava morrendo 4 mil, cair para 1.300, quer dizer que a vacina está funcionando e muito, né? Está funcionando e demais. Então, nós dependemos do nosso setor público aqui no Brasil, né, do governo federal, etc., tal, para agilizar o processo de aquisição de vacinas que deveriam ter sido adquiridas lá atrás, né? Porque se nós tivéssemos aqui também, como houve nos Estados Unidos, como houve em Israel, como houve na Inglaterra, que teve uma queda muito acentuada da Covid a partir da imunização, se nós tivéssemos aqui um processo de imunização efetivo, mas até agora nós conseguimos imunizar 30% apenas daqueles que são da fase de risco prioritário, e nós estamos lá na idade de 80 anos ainda, né? Enfim, se nós tivéssemos isso de uma forma mais rápida, tudo voltaria mais próximo daquilo que nós chamamos de normal, muito mais rapidamente, né? Então, assim, tudo, voltaria comércio, voltaria tudo, a vida voltaria
muito próximo daquilo que seria a nossa vida anterior a 2019. Mas temos essa briga política, essas palhaçadas que tem nesse país, né? Gente morrendo, mais de 2.000 pessoas, 2.300 pessoas morrendo por dia. O pessoal está preocupado com briga política, etc. Tal, sendo que o foco agora era assim: vamos conseguir vacina, vamos. Mas, aliás, que era para ter comprado ano passado, quando o Trump comprou as vacinas lá nos Estados Unidos, foi julho do ano passado. A Pfizer ofereceu em setembro para o nosso governo aqui 100 milhões de doses para entregar até dezembro do ano passado. Rejeitou. Simplesmente rejeitou, né? Aí depois ficou dependendo das vacinas que nós produzimos aqui, a vacina do Butantan e da Fiocruz, só que a Fiocruz ainda não teve condição de começar a produzir em ampla escala ainda. Falta o ingrediente farmacêutico ativo, que a gente chama IFA. Eles esqueceram disso aqui no Brasil. Tem que comprar tudo da China, o IFA. Só a China vende. E está demorando para chegar aqui. Então, demora para produzir a do Butantan, demora para começar a produzir aqui no Brasil a da AstraZeneca também. E nós ficamos aqui, né, em casa, porque nós não temos entidades governamentais competentes para ter desenvolvido um processo de vacinação eficiente, porque se nós estivéssemos hoje já podendo vacinar, não teria nada, já estaria tudo bem mais tranquilo, tá? Tudo que vocês veem de morte agora, daqui para frente, esse número exorbitante de morte, você pode jogar na culpa também, ou na conta do setor público, que não fez o seu dever de casa. Então, aqui, ó, cada esporo desse, ele vai germinar e vai formar aqui, ó, tá vendo essa estrutura inicial aqui, ó? Essa estrutura inicial aqui, quando ele germina em solo úmido, é o meu gametófito, tá? O meu gametófito. Zé, você falou que cada esporo desse, ele tem 2 cromossomos sexuais, tem o X e o Y. Sim, tem o cromossomo X e tem o cromossomo Y. Então, ó, esse gametófito aqui, ó, ele vai ser hermafrodita, né, Zé? Vai ser hermafrodita, ou monóico. Aí ele começa a desenvolver, ó, vai crescendo, tá vendo? Até ele atingir a forma adulta, que é uma estrutura que lembra a forma de um coração. Nossa, que legal. Aí você tem, então, uma estrutura cordiforme. Ela tem raízes, ela não tem tecido condutor, mas tem clorofila. Portanto, ela tem vida independente. Raiz aqui é para absorver água e sais do solo. Então, aqui dentro dela, ó, você vai ter o gametanjo feminino, que é o arquegônio, e você vai ter o gametanjo masculino, que é o anterídeo, tá? Então, dentro dessa folhinha, você tem os 2 sexos. Por isso que ela é conhecida como hermafrodita. Bom, aí o que acontece, Zé? Ó, o gametanjo, igualzinho nós vimos no outro material, o gametanjo feminino produz o gameta feminino no seu interior, que é o osfero, e o gametanjo masculino, ele vai produzir os gametas masculinos, que são os anterozoides. Esse daqui, muito pequeno, e esse aqui um pouco maior. Para cada arquegônio, para cada gametanjo feminino, você tem uma osfera interna, tá? Aí o que vai acontecer? Aí nós vamos ter a fase sexuada. Então, na época da reprodução, essa estrutura aqui, ó, ela começa a liberar feromônios para atrair os anterozoides que, depois de amadurecidos, você vai ter a ruptura aqui, ó, e ele vai nadar em água. Ah, por isso que ele tem vários flagelos. Os flagelos são para natação, tá? Então, ele nada em água, ele entra aqui, ó, no arquegônio, tá vendo aqui, ó, um deles vai entrar aqui, ó, e vai fecundar a osfera. Então, fecundou a osfera, Zé, fecundou. Aí vai formar aqui o zigoto, vai formar o zigoto. Para isso tudo, ele precisa de água para fecundação, né? Sim, precisa de água para fecundação. Aí formou o zigoto, beleza. O que vai acontecer aqui, ó? O zigoto, dentro do arquegônio, ele começa a se desenvolver. Ele forma um embrião e começa a crescer por mitose. Ah, então aí ele vai formar, ó, começa a formar um esporófito jovem. Sim, esse esporófito jovem, tá?
ele vai evoluir aqui dentro, só que à medida que ele vai desenvolvendo agora, dentro do arquegônio, esse gametófito aqui ele vai desaparecendo do ciclo. Como ele vai desaparecendo do ciclo, o que vai acontecer aqui, ó? Você vai ter, então, aqui, ó, um novo esporófito independente e o gametófito hermafrodita ele desapareceu. Então, a função dele é produzir um novo esporófito. Depois que ele produz o novo esporófito independente, ele vai desaparecer, tá? Então, esse é o ciclo reprodutor das pteridófitas isosporadas. Só que nós não temos apenas pteridófitas isosporadas, nós temos também pteridófitas heterosporadas. E para a gente entender a evolução vegetal, a gente precisa entender os dois tipos que nós vamos ter, tanto a iso quanto as heterosporadas, tá? Então, nós precisamos dos dois tipos de pteridófitos. Por isso que eu vou passar para vocês agora, porque o material do SAS não tem as heterosporadas, para você entender gimnospermas e angiospermas, como é que elas derivaram das pteridófitos, eu vou só projetar aqui para você ver, tá? Eu vou projetar o outro material aqui, ó, porque na prova de vocês eu vou cobrar os dois, tá? Eu vou cobrar a iso e vou cobrar as heterosporadas, principalmente do aspecto evolutivo aí que acontece entre as plantas. Vou apresentar para vocês aqui rapidamente o ciclo reprodutor das heterosporadas. Deixa eu só mudar aqui. Você vai ver que é bem simples, só que não tem como deixar de falar. Cadê aqui? Caderno. Olha aí, está, apresentou, né? Acho que apresentou aqui, apareceu para mim que apresentou. Então tá aí. Então eu quero que você preste bem atenção aqui agora. Qual que é a diferença de um ciclo de uma selaginela, que é uma pteridófita heterosporada, para o ciclo de vida, tá? Daquele vegetal que nós acabamos de apresentar para vocês, que era a samambaia, que era uma pteridófita isosporada. Bom, Zé, eu olhando aí, qual que é a diferença? Esse vegetal aqui, ó, também é uma pteridófita, só que ele tem uma diferença significativa da perspectiva evolutiva. Qual seria essa diferença? Ele produz esporos de tamanhos diferentes. Então, a samambaia, ela produzia esporos do mesmo tamanho. Esse vegetal aqui não. Ele produz esporos de tamanhos diferentes. Eu tenho esporos menores e esporos maiores. Por isso que nós chamamos a selaginela de uma pteridófita heterosporada. E se você observar, quando eu passei aquele esqueminha para vocês sobre evolução vegetal, eu coloquei que os vegetais superiores, eles eram derivados, tá? Os superiores eram derivados das pteridófitas heterosporadas, não da isosporadas, tá? As isosporadas evoluíram para as heterosporadas, com esporos de tamanho diferente, e as heterosporadas evoluíram posteriormente, algumas delas, para dar origem às gimnospermas e às angiospermas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só que legal, ó. Então, aqui, ó, quando você está olhando aqui, você vê a planta. Essa é a planta, ó, que é a selaginela. Então, Zé, o que eu tenho de diferente aqui, ó? Na selaginela, toda a planta que você enxerga, assim como a samambaia, ela representa o esporófito 2N, tá? Só que esse esporófito, ele tem raiz, tem caule, tem as folhas verdes aqui, da mesma forma, não muda. O que muda é que na região apical aqui, ó, eu vou ter uma estrutura que nós vamos chamá-la de estróbilo. Essa estrutura aqui, da perspectiva de evolução vegetal, ela é muito importante. Por quê, Zé? Porque nos demais vegetais, o estróbilo, ele vai evoluir, tá? Dentro dele vai começar a surgir, não nas pteridófitas heterosporadas, mas a partir das gimnospermas, dentro do estróbilo surge a semente. Por isso que é importante, tá? Aqui ele não tem ainda condição de produzir sementes, fique bem claro. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Esse estróbilo aqui, ó, se eu aumentar ele, tá vendo?
Ele é uma estrutura parecida com o desenho aqui, ó. O que eu tenho aqui, Zé? Bom, eu tenho dois tipos de esporângios. Então deixa eu entender. Nas pteridófitas isosporadas, eu tinha um único tipo de esporângio, né? Eram tudo do mesmo tamanho. Agora não. Olha só. Eu vou ter um esporângio aqui, ó, que é pequenininho, tá? E vou ter um esporângio aqui que vai ser grandão. Como? Essas folhas que você está vendo aqui, ó, são folhas férteis. E você tem dois tipos de folhas férteis. Você tem umas folhas férteis que são bem pequenas e umas maiores. As folhas férteis pequenas, elas originam o que nós chamamos aqui de esporângios minúsculos, ou microsporângios. E as folhas férteis maiores originam o que nós chamamos de esporângios grandões, ou maiores. Nós vamos chamá-los de megasporângios, tá? Então, qual que é a diferença? Bom, aqui dentro, é esporócito que chama aqui, Zé? É. As células 2N, é esporócito mesmo. E aqui, é esporócito também. Só que, para diferenciar que um é pequeno e o outro é grandão, essas células que representam aqui os esporócitos pequenos, a gente chama de micro na frente, tá? Microesporócito. E as células que representam os esporos grandões, nós vamos chamar, ou os esporângios grandões, nós vamos chamar de megasporócito. Mega ou macrosporócito, tanto faz. Os dois nomes são usados, tá? Mais usado, megasporócito. Então, aqui agora a diferença que eu tenho. Células 2N pequenas, microesporócitos, dentro do microesporângio, que é o saco, né? Onde estão as células. E aqui eu tenho outro saco maior, tá? Onde eu tenho as células maiores, que é o megaesporócito, dentro do megasporângio. O que vai acontecer? Divisão reducional, meiose. Então, nessa etapa do ciclo aqui, ó, ocorre meiose. Quando eu tenho a meiose intermediária ou espórica do microsporócito, eu tenho a formação do micrósporo. O que é um micrósporo? É um esporo minúsculo, micro, tá? É um esporo bem pequenininho, um esporo micro. E aqui, Zé? Bom, aqui, ó, quando você tem um megasporângio, você vai produzir um esporo grandão por meiose. Essa que é a diferença, tá? Então, como você produz um esporo grandão, nós vamos chamar esse esporo grandão aqui de megásporo. Dá para você ver o nome, dá para você ver o tamanho dele, aliás, tá? Esporo grandão, mega. Ó, aqui ele é maior, bem maior, aqui ele é minúsculo, tá? Mas e aí, Zé? Vai formar o prótolo do mesmo jeito? Vai, só que aqui tem uma diferença, meu caro. Esse processo que você tem a produção de esporos de tamanhos diferentes, um esporo muito pequeno e outro esporo grandão, nós vamos chamar esse processo aqui de heterosporia. E essa heterosporia aqui, ela é fundamental para a formação dos vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas, tá? Todos os dois, tanto o gímneo quanto o angiospermas, eles apresentam essa capacidade de heterosporia. Então aqui, ó, cada esporo desse, esse saquinho aqui, ele vai romper, Zé? Vai romper e vai levar esse produto aqui da meiose intermediária ou espórica, esses esporos pequenos, vão cair no solo úmido, tá? E esse aqui, Zé, mesma coisa, vai ter ruptura, ele vai cair no solo úmido. Qual que é a diferença? Outra diferença, sempre o menor, que é o esporo, que é o micrósporo, ele vai ser portador de cromossomo Y. Não esqueçam disso. E sempre o maior, o megásporo, ele vai ser portador de cromossomo X. Então, isso significa que, lá na fase mais à frente do ciclo, ele vai originar um indivíduo masculino, sempre. E o megásporo vai originar um indivíduo feminino, sempre, tá?
Então, você tem o que nós chamamos de predestinação. Então, aquilo que eu falei para vocês, micro, se lembra do espermatozoide, por exemplo, que é microscópico, tá? E ele tem predestinação masculina. E mega, você lembra do óvulo, tá? Que é maior, grandão, e tem predestinação feminina. Então, não tem como um micrósporo, tá? Gerar uma estrutura feminina, e nem tem como um megásporo gerar uma estrutura masculina. É impossível isso acontecer. Então, você tem aqui predestinação masculina e predestinação feminina. Bom, Zé, esse micro, então, ele é masculino, ele tem cromossomo Y. Quando ele germina, ele vai formar agora um prótolo também que é micro. Ah, então essa que é a diferença, né? É. Então você vai formar um prótolo micro ou microprótolo, tá? E esse aqui, ó, ele vai formar um prótolo grandão. Ah, um megaprótolo. Então deixa eu entender. Esse aqui, ele tem então o sexo feminino. E esse prótolo aqui tem o sexo masculino. Então note você, houve uma divisão de sexo agora. Na samambaia, na Pteridoptera isosporadas, cada folhinha daquela tinha os dois sexos. Então, o prótolo era hermafrodita. Agora, na heterosporada, isso não acontece mais. Você vai ter sexo independente em estruturas independentes, em prótolos independentes. A folhinha pequena é masculina e a folhinha grandona é feminina. Simples assim, tá? Aí, o que acontece, Zé? Exatamente o que aconteceu com os demais. Olha só, dentro do microprótolo, você vai ter aqui o anterídeo, que é o gametângio masculino, que vai produzir os anterozóides, tá? Que serão liberados aqui na água do ambiente para que ocorra a fecundação. E dentro do megaprótolo, vai formar aqui aquela garrafinha que dá para você enxergar aí, ó, que é o arquegônio. Nossa, é mesmo, tem uma garrafinha aqui, ó. Olha lá a garrafinha, ó. Esse aqui é o arquegônio, tá? Ah, Zé, então tem o arquegônio. Dentro do arquegônio, você tem essa célula azulzinha aqui, que é o osfero. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Ó, o arquegônio, ele vai produzir feromônios que atraem o nadar do gameta masculino, que é o anterozóide, motivado por substâncias químicas produzidas, tá, pelo gametângio feminino, que é o arquegônio. A gente viu isso nas briófitas, que é a mesma coisa. Esse nadar motivado por substâncias químicas envolve deslocamento. Então, esse processo nós chamamos de quimiotactismo. Quimiotactismo. Ah, Zé, então, ele está nadando aqui, não é às cegas, né? Ele está nadando, deslocando-se através de substâncias químicas. Então, ele entra aqui, ó, fecunda a osfera. Igualzinho a gente viu ele agora há pouco. Essa osfera vai formar o zigoto forma um novo embrião, e o novo embrião, ele vai desenvolver aqui, ó, e vai formar um novo esporófito. Uma planta dessa aqui, uma planta verdinha, tá? Uma planta, como você está vendo aí, bonitinha, e você vai ter uma planta complexa e duradoura que representa o ciclo desses vegetais, tá? Com uma planta complexa e duradoura. Então, a gente tem que guardar que nas isosporadas, você tem um único tipo de prótolo, e esse prótolo é hermafrodita, tá? Porque ele foi derivado de um mesmo estilo, tá? Ele foi derivado por mesmo estilo de estrutura assexuada, que são isosporados. Nas heterosporadas, você vai ter um prótolo que nós chamamos de prótolo, tá? Dioico, porque ele não é mais hermafrodita. Ah, ele não é mais hermafrodita? Não. Aí você vai ter, então, um prótolo masculino, que a gente chama de microprótolo, e você vai ter um prótolo feminino,
que a gente chama de megapróton, tá? Então é tranquilo, sossegado, e a heterosporia é um fator evolutivo essencial para o desenvolvimento dos demais vegetais. Então vamos voltar lá para o SAS, para a gente fechar aqui, já está quase acabando. Deixa eu fechar aqui e voltar para o SAS. Biblioteca SAS. Biblioteca. Aqui. Vamos dar uma olhadinha nesses exercícios aqui. Vamos aproveitar já a aula de hoje. A gente olha esses exercícios com vocês aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ampliando, 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 ampliando. Aqui. Cadê? Tá aí. Olha só o que ele diz aí. Além da reprodução assexuada por fragmentação, as pteridófitas apresentam um ciclo haplodiplobionte, como nós falamos para vocês, como mostra a ilustração. Então, aqui está o ciclo reprodutor, que a gente acabou de ver. A sequência correta que representa o ciclo de vida de uma pteridófita é... Então, você tem o esporófito, depois você vai ter aqui a liberação de esporos, está aqui. Depois você vai ter a produção aqui do gametófito, que é o prótalo, tá? E depois, através dos gametângios, você tem um processo de fecundação. Então, tá aí. Então, esporófito, liberação, gametófito, fecundação. Você vem aqui e marca a letra A. Aqui nós temos uma questão bem simplesinha também. Caramba. Na Universidade Federal de Viçosa. Parou de mover. Deixa eu ver. Travou. Deixa eu voltar lá. Saco. Aguenta aí que travou aqui, não sei porquê. O material do SAS que travou no computador, não. Segunda série. Biologia 2. Abriu. Acho que agora vai dar certo. Agora eu destravei ele. Aí o segundo, ó. Vamos ver se fica quieto agora aí, né? Aí. E vai dizer assim, ó.
Universidade Federal de Viçosa, né? A figura a seguir corresponde a duas plantas com parte de suas estruturas morfológicas e reprodutivas indicadas por 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Aqui você tem uma briófita. Essa parte 1 aqui representa o esporófito, tá? A parte 2 dela aqui, ó, ela já está liberando os esporos, né? Está mostrando aqui os esporos. Bom, aqui você tem a pteridófita. Na parte 3 aqui você tem os soros. E na parte 4 aqui você tem esporófito aqui, nas pteridófitas, e aqui você tem gametófito nas briófitas. Vamos lá. Observe a representação ao lado e assinale a alternativa correta. As duas plantas são vascularizadas e apresentam folhas clorofiladas. Folhas clorofiladas, sim, mas essa planta aqui não tem tecido condutor, que é o musgo. Então, nas duas não são vascularizadas. Musgo não tem tecido condutor de seiva. A estrutura indicada por um é diploide, tá certo? Um é diploide, que é o esporófito, e corresponde ao prótolo? Não, isso aqui é o esporófito de um musgo, tá? O prótolo é aquela estrutura que lembra a forma de um coração, que não está nem aparecendo aqui no desenho, na verdade. Aí diz assim, ó, 2 indica os anterozoides, haploides, não, isso aqui são esporos, né, que estão sendo liberados pela cápsula. Não são anterozoides haploides produzidos pelo esporângio. Esporângio sempre produz estruturas assexuadas, esporos, e não anterozoides. Aí diz assim, ó, 3 corresponde aos soros. Vamos pegar aqui, ó, tá pegando essas pontinhas aqui, que são os soros, tá? Que produzem os esporos nas pteridófitas, tá certo? Nas pteridófitas, no caso aqui, isosporada samambaia, os soros produzem os esporos. As estruturas indicadas por 4 são gametófito? Não, gametófito na briófita e esporófito na pteridófita, tá? Então tá errado. Então marcaria aqui letra D, D de dado, tá? Tranquilo. Aí vamos lá, próximo. Ah, não vai falar que não vai girar de novo. Vai. Então vamos lá. Aqui ele vai dizer assim, ó. No estudo dos vegetais, encontramos as plantas conhecidas por briófitas como os musgos e as pteridófitas como as samambaias. Esses vegetais apresentam certas características próprias e outras comuns a outros grupos vegetais. Pode-se afirmar que os musgos têm rizóides, tá? Tem filamentos sem estrutura de raiz, não, ele tem uma estrutura de raiz, só que não é uma raiz verdadeira, né? E agem como meros pelos absorventes e fotossintetizantes. Bom, eles são pelos absorventes, mas só que eles não são verdes, eles não têm clorofila, que dá debaixo do solo, tá? Eles não são fotossintetizantes. Então tá errado aqui, ó, a expressão fotossintetizantes. Aí diz assim, ó, a fase esporofítica dos musgos, mucíneas, que são os musgos, briófitas, se caracteriza pela formação de gametófito. A fase esporofítica se caracteriza pela formação de esporos, que futuramente vai germinar e formar um gametófito. Aí diz assim, pela formação de gametófito, pequena cápsula no interior do qual ocorre a formação dos esporos. Não, não é o gametófito. Aqui é o esporângio. Então, você tem que substituir a palavra aqui para ficar certo, ó, gametófito por esporângio, tá? Aí vai dizer assim, ó, as pteridófitas têm ciclo reprodutivo com fase sexuada e fase assexuada, beleza, podendo ser observado formação de flores. Não, não existe flor em pteridófita. Os únicos vegetais que têm flores são as angiospermas. Então, aqui, ó, não tem nem flor e nem semente, tá? Aí vai dizer assim, os anterozoides, gametas masculinos, tanto das briófitas quanto das pteridófitas, são células com flagelo. São porque precisam nadar na água do ambiente em busca do gametófito feminino. Então, tá certo. Os esporos, o gametófito e o zigoto, ó,
esporo é haploide, gametófito é haploide e zigoto é 2N. São constituídos por células N ou haploide. Está errado porque o zigoto é 2N, não N, tá? E os anterozoides, os arquegônios, os anterídeos, são constituídos por células diploides. Tudo errado. Anterozoide é N, arquegônio é N e anterídeo é N, e não diploide. Então, você viria aqui e marcaria letra D de dado também, tá? Nesse caso. Vamos ver o próximo aqui. A gente já está terminando. Deixa eu só mudar aqui o... Vamos olhar aqui o próximo exercício, exercício de número 4, tá? Ele vai dizer assim, a ilustração representa o ciclo reprodutor de uma pteridófita isosporada, tá? Então, tá aqui o ciclo. Aí vai dizer assim, ó, em relação ao número de cromossomos, as estruturas A, B e C são respectivamente, vamos lá, estrutura A é o esporófito aqui, que representa a planta toda, 2N. Estrutura B é o prótalo, tá? O prótalo, ele é produto da divisão reducional, ele é produto da germinação dos esporos. Os esporos são haploides, portanto, o prótalo também é N, haploide. E aqui você tem a oosfera dentro aqui, ó. Aliás, você tem o zigoto, teve a fecundação, né? A oosfera sendo fecundada aqui, ó. Parece uma aranhinha aqui, né? Sendo fecundada pelo anterozoide. Aí aqui você já tem a célula ovo ou zigoto, que é 2N. Então, essa aqui é 2N, essa é N e essa é 2N, tá? Então, daria 2N, N e 2N. Então, letra A aqui, ó, de uma forma bem simples, bem objetiva e bem direta também. Então, bem fácil, tá vendo que não tem problema nenhum aqui com relação à resolução dessas questões. Vamos lá, último aí. Observando a diferença entre briófitos e pteridófitos, plantas vasculares sem sementes, plantas vasculares sem sementes pteridófitas, marque a alternativa correta. Vamos lá. Vasos condutores estão presentes nas briófitas e nas pteridófitas. Mentira, só está presente na pteridófita. Nas briófitas não há vasos condutores, com exceção da Dawsonia, que tem um esboço de tecido condutor, que é o aldrome, que a gente já viu, adrome. Briófitas não apresentam xilema e floema, na maioria das vezes realmente não apresenta, então você tem aqui a ausência de tecidos condutores de seiva, a seiva circula por difusão, mas estes ocorrem nas pteridófitas. Ocorre, beleza, tá certo. Briófitas possuem filídeos e caulídeos, ou seja, filóides e cauloides, tá? As pteridófitas, tá certo, as pteridófitas possuem caulídeos e folhas. Mentira, possui caule verdadeiro e folhas verdadeiras. Então, caulídeos aqui que está errado. Ó, vasos condutores não estão presentes nas briófitas e nas pteridófitas. Não estão nas briófitas, mas estão nas pteridófitas, tá? Briófitas apresentam xilema e floema. Mentira, não há. Você tem só o adrome, né? Quando acontece na Dawsonia, que representa os hidroides e os leptoides, que a gente viu em aula. Mas é um esboço apenas, mas a maioria delas não tem nada. A difusão de seiva, ou o transporte de seiva ocorre por difusão. Mas estes não ocorrem em pteridófita. Está invertido aqui, né? Aqui é a pteridófita que apresenta os tecidos condutores xilema e floema, e as briófitas que não apresentam. Então, a letra B aqui. Beleza? Então, assim, é tranquilo. Coloca para mim presente na frente do nome de vocês aí, ó. Coloca presente aí na frente do nome. À tarde eu volto com vocês. Se tiver alguma pergunta também pode ficar à vontade, viu? À tarde eu volto com vocês com uma aula de química, né? A gente vê química. Na quinta-feira vocês estavam eu dei bobeira, eu não sabia. Vocês estavam fazendo prova, então até coloquei o link lá, mas depois que caiu a ficha aí, o pessoal me falou que vocês estavam fazendo prova diagnóstica, tá?
Então, até eu volto com vocês. Oi, pode falar. Esse material que você usou para mostrar o ciclo, que não tem na apostila do SAS, você pode mandar no grupo? Posso, depois eu mando para vocês aí, tá? Obrigada. Sem problema. Então, pessoal, vamos encerrando aqui. Daqui a pouco, depois do almoço, a gente volta, tá? Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada.